Transferência de empregado, pessoal. Bem rapidinho, já estamos terminando os últimos 3 temas. Transferência de empregado. Então é quando você vai transferir um empregado para uma localidade diversa da qual é prevista para o contrato dele. Tá? Então se diz, ele foi contratado para Campinas e agora eu quero mandar ele lá para Minas Gerais, para alguma cidade de Minas Gerais. Você tem que saber que a regra geral é que é vedado você transferir o empregado para uma localidade diversa do contrato dele sem a anuência dele. Tá? É vedado você fazer isso sem ele concordar. Agora, é permitido você fazer isso em alguns casos. É permitido quando for o cargo de confiança, que é o artigo 62, inciso 2 da CLT, e quando no contrato de trabalho a atividade seja implícita ou explicitamente já tratado isso de forma explícita ou implícita no contrato, de que ele certamente vai precisar ser transferido, residir em outras localidades com o passar do tempo. Por exemplo, é um vendedor, ele trabalha como fazendo representação e ele segue uma região grande de cidades, então ele acaba se mudando continuamente, né? Então isso já está praticamente implícito na condição dele, se estava escrito tudo isso no trabalho, que ele vai seguir uma região, né? Então não precisa nem estar dizendo que ele concorda ou que será necessário que ele seja transferido. Ali a condição você já entende que está implícito ali que ele vai precisar fazer isso. Ou quando tiver explícito mesmo, quando tiver expresso no contrato dizendo isso, tá? Aí a gente tem algumas diferenças, tá? Alguns pontos importantes. Quando houver essa questão da transferência, desses cargos que eles não precisam concordar, que é o artigo 62, que é o seu cargo de confiança, que é o seu gerente, cargo de confiança, artigo 62, inciso 2 da CLT, e quando são essas pessoas ali, vendedor externo, de região, essas questões que eles não precisam concordar, mas você precisa comprovar a real necessidade de serviço. Então, por exemplo, assim, eu mandei o meu gerente de Campinas para Minas Gerais. Meu gerente, artigo 62. Mas por que eu mandei ele para lá? Eu mandei para lá porque eu estou abrindo uma filial e é ele quem vai constituir aquela filial. Então é uma real necessidade do serviço. E aí a gente tem também um outro ponto bem importante, pessoal, que é a questão do adicional de transferência. O adicional de transferência ele é de 25% e ele é devido na seguinte condição. Quando o empregado for obrigado a mudar de domicílio, ou seja, ele saiu dessa cidade, foi para outra cidade, lá ele constituiu um endereço, ele tem comprovante de residência em nome dele, ele recebe carta em nome dele lá naquele lugar, tudo mais. Quando houve uma real mudança de domicílio e ela for em caráter temporário, ou seja, ele vai ficar por um ano, 2 anos, 6 meses, ele vai receber adicional de transferência. Tá? Se for caráter definitivo, tipo, mandei meu gerente lá para Minas Gerais, e aí ele vai ficar lá, vai tocar aquela filial para o resto da vida, né? Enquanto ele durar, aguentar, ele vai tocar aquela filial. Nesse caso é definitivo, então ele não recebe adicional de transferência, não é devido, quando for definitivo. Só que o que é devido em ambos os casos? As custas da mudança dele, da mudança da família, a despesa com o caminhão de mudança, passagens deles para ir para lá, essa mudança, os custos da mudança, da transferência, é tudo puxado pela empresa, pelo empregador e não pelo empregado, tá? Então isso é importante.